Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. É sempre uma honra, um privilégio muito grande estar aqui todos os dias de manhã, sempre que possível, para partilhar, meditar, a refletir numa palavra, num verso ou dois, e sempre aqui com o maior e único objetivo de nos aproximarmos mais ao Pai, de estarmos sempre em busca do Pai. Hoje eu quero talvez refletir um pouco daquilo que foi a nossa semana. Hoje é o primeiro dia da semana e vamos tentar fazer uma retrospectiva daquilo que foi a nossa semana passada, daquilo que foram os nossos desafios, daquilo que são os nossos objetivos para esta semana que começa, tentar traçar planos, tentar traçar aqui projetos, objetivos, tudo alinhado com o nosso propósito, com o propósito de vida que o Senhor já delineou para nós, e alinhar mesmo aquilo que o Senhor, os nossos planos, ou aquilo que são os planos de Deus para nós, com aquilo que vai ser a nossa semana, com aquilo que vão ser os nossos afazeres, as nossas tarefas para esta semana que começa. Eu quero refletir convosco aqui algo que Paulo viveu na pele, Paulo aqui a falar para os presbíteros da igreja, capítulo 20 de Atos, no verso, a partir mesmo do verso, podemos começar a partir do verso 17, onde ele começa a falar aos presbíteros da igreja, diz assim a palavra do Senhor: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma aproveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, e arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então aqui Paulo, ele simplesmente queria completar aquilo, a missão que ele foi chamado para cumprir, aquilo que era o propósito de vida dele. E ele já sabia, que ele diz aqui que o Espírito Santo já lhe mostrou que de cidade em cidade eles esperam cadeias, eles esperam tribulações, e mesmo assim ele não afrouxou. Ainda assim, ele não vacilou, ele não parou, ele não temeu, porque ele sabia naquele momento que Deus era com ele. E isso me faz refletir quantos de nós começamos as nossas jornadas espirituais, e não só, mas particularmente as nossas jornadas espirituais, e por causa de tribulações, por causa de desafios, por causa de perseguições, nós desanimamos, nós afrouxamos, nós aqui ficamos cansados, porque Paulo não ficou cansado. Ele sabia aquilo que ele esperava. Ele não esperou pelo mar de rosas que vinha, que Jesus lhe pusesse num mar de rosas e dissesse: meu filho, está tudo perfeito, vai, prega a minha palavra. Não. E mesmo ele sabendo que haveriam tribulações e cadeias à espera dele de cidade em cidade, ele ainda assim foi. E ele disse: eu quero concluir a missão que eu fui chamado para cumprir. E o desânimo realmente que sentimos muitas vezes nos faz parar, nos faz não só afrouxar, parar, mas muitas vezes nos faz desistir. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus nos chamou não apenas para começar com essa fé, com esse entusiasmo todo, mas Ele também nos chamou aqui para terminarmos com a fidelidade que se requer. Esta fidelidade que Paulo nos mostra, a palavra de Deus, a missão dele, a missão que ele realmente veio para cumprir nesse mundo, o propósito que Deus colocou no seu coração. E nós podemos ver aqui: mas Nicole, que benefício é que eu tenho se eu continuar, se eu não desistir? Porque está difícil, Nicole, tu não sabes o que é que eu estou a atravessar neste momento.
as aflições, as tribulações, as perseguições que eu tenho atravessado neste momento? Sim, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Em Gálatas 6, capítulo 6, o verso 9, vamos aqui abrir rapidamente. Gálatas, cá está, capítulo 6, o verso 9 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se não desfalecermos, se não desistirmos, nós vamos colher. Aquilo que nós estamos a semear, vamos ceifar. Aquilo que nós estamos agora com as nossas ações, com a nossa resiliência, com a nossa persistência, com a nossa perseverança, nós vamos ceifar. Vamos ceifar se nós não desistirmos, se nós não desfalecermos. É este o conselho que Paulo também aqui nos dá. Então, pode estar difícil, pode estar até nos nossos olhos humanos, pode estar impossível de suportar. Mas se nós não desfalecermos, meus irmãos, nós vamos ceifar aquilo que Deus tem preparado para nós. E em Timóteo, na segunda carta a Timóteo, eu quero nos deixar com esta mensagem. 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 7, ele diz, Paulo aqui, já no fim da sua jornada, no fim da sua vida, eu creio, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E muitos de nós, quando lê este verso, para por aqui. Mas eu quero continuar, porque o verso 8 é aquilo que talvez vai dizer que, assim como Paulo, eu também posso. Paulo continua, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A todos. Ama a vinda de Jesus? Está à espera por este dia glorioso que o Senhor vai voltar para nos buscar, para nos levar à terra prometida? Então, se nós amamos o Senhor, Ele tem aqui a promessa que todos quantos amam a sua vinda, Ele tem reservado a coroa. A coroa está reservada para nós. Não vamos desfalecer, meus irmãos. Está difícil? Está. Tivemos uma semana exausta, hoje é o primeiro dia da semana, vamos reavaliar onde é que nós falhamos, onde é que nós podemos melhorar, continuamos na mesma direção. Qual é a direção que Deus está a nos aconselhar? Lembrem-se. Vamos sempre pedir o conselho do Senhor. Senhor, como é que eu posso me redirecionar? Estou no caminho certo? Vamos pedir o conselho ao Senhor. E Ele vai nos dar. Precisamos de falar, precisamos de calar, precisamos de parar, de afrouxar um bocadinho. Nem sempre voltar para trás é desistir. É simplesmente apanhar aquele balanço como uma flecha, puxar para trás e quando soltar, pum, temos a velocidade que precisamos para atingir os nossos objetivos, para atingir o nosso propósito. Aquele propósito que Deus traçou para nós. Então, família, esta é a nossa meditação, a nossa reflexão para o dia de hoje. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se esta palavra tocou no seu coração, não guarde só para si. Partilhe, dê um like e amanhã estamos juntos para mais um vídeo, se Deus quiser. Beijo no seu coração, que o Senhor proteja. Cuide dos nossos lares sempre. Tchau, tchau, estamos juntos.